Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os irmãos, amigos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez para realizarmos essa programação. Nós estamos encerrando uma série de estudos para a família e hoje eu estarei encerrando falando sobre o tema Lar, um pedacinho do céu. A minha expectativa é de que Deus venha fazer da sua casa o melhor lugar para se estar. Venha conosco, Deus tem uma palavra para você. No final da programação, eu também quero deixar aqui alguns lances, alguns flashes do que foi o 41º Congresso Geral do Círculo de Oração da nossa igreja. Você vai ser abençoado. Vamos ler um texto da Palavra de Deus. Eu quero ler o Salmo da Família, Salmo 128. Diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Pois bem, baseado nesse salmo, eu quero encerrar uma série de mensagens que nós vimos falando nesses últimos programas sobre a família. O tema nosso hoje será Lar, um pedacinho do céu. Nós já falamos desde o início, sobre comunicação no lar, falamos mensagens voltadas para os maridos, para os pais, para as esposas, para as mães. E na última ministração nós falamos sobre filhos como flechas na mão do valente. Hoje eu quero falar sobre lar, um pedacinho do céu. Essa proposta, dentro desse tema, mostra que a nossa casa, o nosso lar, deve ser o local mais aconchegante, o lugar onde a gente de fato se realiza. Uma das melhores coisas que pode haver na vida do ser humano é ele ter um lar onde ele se sinta bem, onde ele tem prazer de voltar quando termina um dia de trabalho, onde marido, esposa e filhos conseguem plenamente se realizar. Agora, quando é que a gente consegue transformar o nosso lar num pedacinho do céu? E aí eu quero mostrar para você alguns princípios que faz do nosso lar um lar diferente. Primeira coisa, um lar só pode ser de fato feliz quando nós temos espaço para Jesus. Quando a gente consegue dar espaço para Jesus dentro dele. E naturalmente, quando nós selecionamos o que vai entrar ou não dentro do nosso lar. O que vai ter espaço ou não dentro do nosso lar. Baseado nisso, eu queria inclusive citar um artigo da Constituição Brasileira, da nossa Constituição. O artigo 5º, parágrafo de número 11, diz assim, a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Isso é o que está na nossa Constituição. Agora veja só, partindo desse princípio constitucional, cabe a cada um de nós a responsabilidade de selecionar o que vai e o que não vai entrar dentro do nosso lar. Nesse particular,
né? O lar só poderá ser um pedacinho do céu, não é? Se cada integrante da família estiver convicto do seu papel, não é? No contexto da família. E aí, a partir desse princípio, eu quero mostrar algumas verdades que são muito importantes. Existe um texto, está em Miqueias, capítulo de número 6, versículo 8, Miqueias 6, verso 8, diz assim, ó: o Senhor já nos mostrou o que é bom. Deus nos ensina o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito e que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade, obediência ao nosso Deus. Então, quando a gente está disposto a fazer o bem, quando a gente está disposto a praticar as coisas boas, e a nossa vida é pautada em princípios honestos, princípios corretos, não tem como dar errado. Só não dá certo se as pessoas não quiserem fazer a coisa certa. Então, lá, ele pode ser, de fato, algo muito aconchegante. E, infelizmente, a gente sabe que não tem sido isso. Muitos lares não têm vivido um ambiente saudável, sadio. Não obstante, tem muitas pessoas que não têm prazer na sua casa. E é sobre isso que nós precisamos pensar. Nós já falamos muito sobre os aspectos relacionados a pai, mãe, filho, esposa, marido. Agora nós precisamos praticar algumas outras coisas que são muito importantes. Eu vou fazer um intervalo comercial e em seguida eu quero mostrar para você como transformar o nosso lar. Só um minuto e nós já vamos voltar. Eu quero lhe convidar para participar de uma das reuniões da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos 54 igrejas espalhadas por toda essa cidade e o nome de Jesus tem sido pregado em todas as nossas reuniões. Quarta-feira, sexta-feira e aos domingos em todas as nossas congregações, sempre às 19h30. E na sede, onde nós pastoreamos, nós temos culto às terças-feiras, às quintas-feiras e todo domingo. Você é nosso convidado. Venha participar. Deus tem uma bênção para a sua vida. Você será com certeza abençoado pelo poder de Deus. Dando continuidade à nossa mensagem, lar, um pedacinho do céu, eu quero mostrar como transformar o nosso lar. Só podemos melhorar o nosso lar quando abrimos espaço para que haja transformações em nossas famílias. Vejam só, primeiramente, é necessário que haja uma renovação espiritual de cada membro da família. Eu preciso ter consciência disso. O que é ter renovação espiritual? É quando eu estou disposto a me renovar espiritualmente. Porque o que a gente aprende quando fala de renovação? Renovar é tornar novo aquilo que está ficando velho. É você renovar o ânimo, é renovar a esperança, é renovar a coragem, é renovar o amor, é renovar as virtudes que fazem diferença na nossa vida, né? Então veja aqui, ó, se queremos transformar o nosso lar em um pedacinho do céu, chegou a hora de nós declararmos guerra
preste atenção, declararmos guerra ao orgulho, certo? Não há espaço para um lar saudável onde há orgulho. Precisamos declarar guerra ao orgulho, precisamos declarar guerra ao egoísmo, à autossuficiência, eu não preciso de ninguém. A autossuficiente é aquela pessoa que acha que não precisa de ninguém e não consegue, a gente não consegue ser feliz onde há pessoas autossuficientes, né? E também precisamos declarar guerra à irresponsabilidade. Cada um precisa exercer o seu papel. Então veja aqui, ó. A verdade de Deus nunca será experimentada por um cristão que se agarra a seus direitos e não abre mão, não é? Dos mesmos. Tem gente que é preto no branco, ele não abre mão do seu direito, é do jeito dele, pronto e acabou. Não há espaço para esse tipo de comportamento, para quem quer transformar o lar num pedacinho do céu. É necessário que haja humildade, é necessário que haja, acima de tudo, compreensão, perdão. Nós falamos sobre isso nas mensagens anteriores. Então, uma coisa muito importante que eu gostaria de mostrar para vocês são os fundamentos, né? Os 3 fundamentos para fazer do lar um pedacinho do céu. Primeira coisa, profundo arrependimento e retorno à sensatez. Vou repetir. Para que o lar seja um pedacinho do céu, é necessário que haja profundo arrependimento e retorno à sensatez. O arrependimento deve ser vivenciado por cada componente da família, pois é a única maneira de termos a percepção da maldade em nosso coração e, a partir dessa constatação, estamos dispostos a mudar. Por que eu estou falando de arrependimento? Porque eu não posso dizer que um lar um lar não pode existir com pessoas perfeitas, até porque não há pessoas perfeitas. Sempre teremos pessoas imperfeitas, pessoas cheias de erros, enfim, erros sempre serão cometidos. E é aí que nós precisamos ter o sentimento de arrependimento, para reconhecer quando errou. O marido precisa reconhecer quando errou e ter humildade para pedir perdão. A esposa precisa ter sensibilidade para reconhecer quando errou e pedir perdão. Os filhos, de igual forma, os pais também. Enfim, quando o marido, esposa, filhos têm consciência disso, irmão, irmã que está me ouvindo, é possível transformar o nosso lar na antessala do céu. Um pedacinho do céu. Essa expressão pedacinho do céu nada mais é do que transformar um lar num ambiente saudável, gostoso, agradável. Como é que está sendo a sua casa? Como é que é o seu lar? Jesus quer fazer da sua casa um ambiente gostoso, saudável, onde você consiga ser feliz. Mas para ser feliz, é preciso você ter consciência de que é preciso se arrepender e reconhecer quando errou. Porque se acontece esse sentimento de arrependimento, olha, irmão, por mais grave que seja a situação, sempre haverá espaço para transformações. Outra coisa muito importante, o versículo 9 do capítulo 17 de Jeremias diz assim, ó, Jeremias 17, verso 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, a Bíblia está dizendo, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os caminhos e segundo as suas ações, segundo os frutos da sua ação. Às vezes a gente acha que está certo, mas na verdade não estamos. Por isso que a gente não pode, nem sempre o coração vai estar certo. Então, profundo arrependimento e retorno à sensatez é o primeiro aspecto que tem que ser observado para que o nosso lar seja um pedacinho do céu. Das cinzas e de um sincero arrependimento surge uma pessoa restaurada por Deus, alguém que anseia obedecê-lo em cada esfera da vida, inclusive no aspecto familiar. É isso. Vamos fazer mais um intervalo comercial e em seguida mostraremos 2 últimos pontos que faz do nosso lar um lugar agradável e saudável.
Caminhando para a última parte do programa Palavra de Fé, eu quero mostrar agora o segundo aspecto dentro do tema Lar, um pedacinho do céu. Já falei do arrependimento, do retorno à sensatez. Agora ouça o segundo aspecto. É preciso renovar o sagrado compromisso do casamento. É isso mesmo. A palavra de Deus estabeleceu o casamento como uma aliança sagrada. E essa aliança é composta de 3 fios, ou de 3 dobras. Marido, esposa, melhor me expressando, marido, esposa e Deus. É assim. Gênesis 2:24 fala justamente sobre isso. Deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E há um versículo, também em Eclesiastes, que diz que o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa, ou facilmente. Deus, junto com o casal, dá certo. Faz do lar um pedacinho do céu. E aí, está bem claro isso na Bíblia. E que Deus nunca teve uma atitude liberal com relação ao compromisso do casamento. Eu tenho, com tristeza, percebido muitos casais se separando. Isso me dá uma tristeza muito grande, porque essa não é a proposta de Deus. Eu quero falar para você, querido, quem sabe está passando por um momento difícil do seu casamento e está querendo se separar. Você já fez tudo o que tinha que ser feito para não se separar? Você já buscou a ajuda de Deus? Você já buscou aconselhamento de Deus? Você já buscou a ajuda de um conselheiro, não é? Pode lhe ajudar, dando-lhe uma clínica pastoral, te aconselhando, te ajudando. Você não tem ideia de quanto são nefastos os efeitos de um divórcio, especialmente onde existem filhos, e esses filhos são pequenos. Deus quer que o seu lar seja mudado. Agora, por que muitas pessoas se separam? Porque elas não querem, simplesmente não querem mudar. Não abrem mão da mudança, e aí não dá certo. Então, renove os votos do seu casamento. Lembra daquela palavra que você empenhou ao seu cônjuge quando casou? Até que a morte nos separe. Implica em uma promessa de cuidar, amar e manter-se fiel ao cônjuge durante toda a vida. Essa é a proposta de Deus, essa é a proposta da Bíblia. Então tem muitas pessoas que não conseguem ser felizes no casamento, e aí separa, vai para um segundo casamento, para um terceiro casamento. E eu sempre digo o seguinte: se é difícil gerenciar um relacionamento, que dirá 2? Mas não é 2, pastor. Se você tem uma família e aí você vai construir uma outra, tenha certeza, você vai ter 2 problemas. Porque não tem como você pegar um apagador e passar no seu passado, como se você estivesse iniciando uma nova trajetória. Você sempre terá uma ex-mulher, um ex-marido, com filhos te ligando a ele para o resto da vida. Então é muito melhor você tentar resolver o seu problema do que você criar um segundo problema. Não é? Há uma afirmação muito linda que eu quero fazer aqui. Se como família quisermos impactar a nossa geração e nossos filhos a próxima, devemos firmar nossos propósitos para esse tipo de compromisso vitalício. Deus está esperando de você. E para concluir, veja só, olha só o terceiro aspecto que eu quero mostrar para você, encerrando a minha fala nesse programa. Revendo valores e estabelecendo prioridades. Talvez você está precisando fazer isso. Se você quer fazer do seu lar um pedaço do céu, reveja os valores. O que dá prioridade na sua casa? Se quisermos transformar o nosso lar, nós precisamos estabelecer prioridades e sermos seletivos. É preciso rever o tempo que estamos gastando com televisão, com internet, no lugar da família. Outra coisa, gente, nós temos visto aí, muitos lares sendo destruídos pela própria mídia. As novelas hoje são ferramentas poderosas de Satanás na mão, não é? Para quê? Para destruir lares. Porque o que a gente aprende nas novelas? É marido traindo esposa, é esposa traindo marido, são filhos entrando por caminhos que a Bíblia condena. Mas na verdade é apenas uma demonstração do que acontece na sociedade. Eu queria que você viu uma família, nessas novelas principalmente, de um casal, de uma família que teme a Deus, que respeita a Deus e que cria a família no temor do Senhor. Pode observar, quando usam um exemplo de uma pessoa que é cristã,
geralmente é para avacalhar, é para mostrar o lado pejorativo, o negativo, nunca o bom exemplo. Então, seja seletivo. Dentro da sua casa entra aquilo que você permite. Não faça do seu lar um inferno. Não faça da sua sala um local onde o diabo tenha espaço para trabalhar. É necessário que você faça do seu lar um lugar gostoso, agradável, aquele lugar que nada se compara. Você pode ir para um hotel 5 estrelas, com todo o conforto que às vezes na sua casa não tem, mas ele não pode ser melhor do que a sua casa. Por mais simples que ela seja, não precisa ser uma mansão, uma grande construção. O importante é dentro desse lar ter amor, acima de tudo compreensão. É isso que Deus está querendo. E é isso que Deus quer dar para a sua casa, é isso que Deus quer dar para a sua família. Que Deus possa abençoar você, marido. Que Deus possa abençoar você, esposa. Que Deus possa abençoar você, filho. Eu quero orar, pedindo a Jesus que a sua casa seja um pedacinho do céu. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. Pai querido, Pai santo, Pai de amor. Nós ministramos, Pai, uma palavra para a família, Senhor. E nesses últimos programas eu venho falando, Senhor, para todos os integrantes da família, e hoje estamos fechando, Pai, esse programa, falando, Senhor, sobre um pedacinho do céu, o nosso lar. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor venha abençoar essa família, que precisa da Tua ajuda, que quer de fato transformar o seu lar e permitir que haja alegria, satisfação, prazer, harmonia, Senhor, dentro dos nossos lares. Visita essa casa, Senhor. Faça desse ambiente um ambiente saudável, sadio. Tira tudo aquilo que não é bom, Senhor. Tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que só traz tristeza. Afasta, Senhor. Afasta o álcool. Afasta as drogas, afasta, meu Deus, tudo aquilo que só traz problemas para o lar. Coloca a alegria, o prazer, a satisfação, que a bênção do Senhor seja sem medida, Senhor. Eu espero, Pai, que tanto maridos, quanto esposas, quanto filhos sejam alvos das mais copiosas bênçãos do Senhor. Eu quero interceder junto a Ti, como sacerdote que sou, Pai, por todas as pessoas que têm necessidade da Tua bênção. Visita, Senhor, cada lar dessa cidade. Visita, Senhor, cada família que está sintonizada com o programa Palavra de Fé e que eles sejam abençoados. No nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Pai. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Eu espero que todas essas mensagens que aqui foram pregadas venham abençoar a sua família. Tenho convicção de que Deus pode fazer da sua família uma família feliz. Concluindo o programa, quero deixar, como prometi no início da programação, os flashes do 41º Congresso de Mulheres da nossa igreja. Foi uma bênção. E eu sei que você vai ser abençoado por essas imagens. Fiquem com Deus, que Deus te dê uma ótima semana em Jesus Cristo.
Programa Palavra de Fé. Um oferecimento Melani Produções. Fotos, filmagens e álbuns de luxo.